Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Continuem a ver nas habituais plataformas. No Facebook, hoje temos uma inovação. O senhor telespectador pode fazer comentários, colocar questões que depois serão respondidas pelo nosso comentador Fernando Lima. Vê-nos aos domingos, 21 horas e 30 minutos, na televisão independente de Moçambique. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um programa, num dia em que Adriano Mvunga, o diretor executivo do CIP, anunciou o processo da sua retirada. E é uma questão, quanto a mim, complicada, porque o CIP tem tido um papel relevante enquanto centro de integridade pública pelos seus estudos e pelos seus posicionamentos em termos de sociedade civil. O Chavão costuma dizer que não há insubstituíveis, mas digamos que há pessoas que são mais insubstituíveis que outras, e não obstante eu não ter a mínima dúvida que o CIP vai encontrar a pessoa certa para vestir o fato e os sapatos do professor Adriano Mvunga, não deixa de ser com preocupação que vejo esta mudança no CIP. O CIP, conjuntamente com o MASC e com o IES, nos últimos 2 anos, e outras organizações da sociedade civil, devo dizer, têm enfrentado uma dura batalha, têm dado a cara por mudanças sensíveis na nossa sociedade e num tema que causa muita urticária ao Governo e ao Partido Frelimo, que é a questão das dívidas escondidas. Portanto, eu devo dizer que, de algum modo, fico apreensivo com a partida do professor Mvunga para as suas lides académicas, sabe-se lá, para que outras tarefas, mas pronto, todos nós temos as nossas opções, os nossos caminhos, e a vida não se esgota num cargo sensível como é a posição de diretor executivo do CIP. Esta é uma lógica que deve ser seguida por outras organizações da sociedade civil, para não ter que se arrastar na lama. Eu penso que sim. Com as outras. Por um lado, por uma questão de princípio, porque as organizações da sociedade civil habitualmente são muito lestas a atacar outros setores da sociedade por não quererem a mudança, as pessoas que se agarram às funções de direção e não querem a mudança, mas depois, quando se trata das suas próprias organizações, resistem o mais que podem. Portanto, eu acho que é saudável que haja uma mudança de direção regular nestas organizações, eu diria, independentemente do caráter mais carismático, menos carismático, mais eficiente, menos eficiente de cada um dos diretores. Por outro lado, e no caso concreto de Moçambique, temos assistido a muitos desastres que correspondem a uma teimosia militante de determinadas pessoas, de determinadas personalidades da nossa sociedade, exatamente de não quererem abandonar os seus cargos e depois colocam essas mesmas organizações em situações muito difíceis. Estou-me a lembrar da Liga de Direitos Humanos, que foi combatida pelos serviços de segurança, pelo Governo, pelo Partido Frelimo. Todas as forças do sistema combateram a Liga dos Direitos Humanos e finalmente conseguiram, mas conseguiram abater a Liga e
e Alice Mabot pelos piores motivos, ou seja, Alice Mabot saiu deixando a Liga com muitos problemas, com muitos pontos de interrogação ao nível da própria gestão. Ora, isto é problemático em termos da própria credibilidade da sociedade civil. Alice Mabot poderia ter saído, mas deveria ter deixado uma organização saudável, pungente, agressiva, para continuar este combate pelos direitos humanos em Moçambique. Fernando Lima, vamos ao seu facto da semana. Escolheu o Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social suspende 6 trabalhadores do Banco Moza. Eu fiquei surpreendido com o comunicado do Ministério do Trabalho, porque me parece que voltamos ao antigamente. E devo esclarecer o seguinte: acho que é importante a inspeção do trabalho, acho que os trabalhadores em Moçambique devem ser protegidos, acho que temos uma herança colonial ainda muito forte, que permite muitos abusos sobre os mais fracos e, portanto, nas cadeias hierárquicas, nas empresas, os trabalhadores dos escalões mais baixos continuam a ser violentados. Não é este o caso do Moza Banco, mas isto para dizer o seguinte: eu acho que as leis são para ser aplicadas, não deve haver corta-matos e atalhos, mas também anoto que os processos laborais devem ter direito a um contraditório. O Ministério do Trabalho da nova fase tem-se esforçado por ser pedagógico, por não entrar nas empresas e impor imediatamente medidas draconianas, e por isso mesmo acho estranho que há um comunicado do Ministério do Trabalho assinado pelo próprio inspetor que procedeu às investigações no Moza Banco. Segundo me contam, ainda decorria a visita do Ministério do Trabalho ao Moza Banco, já havia um comunicado de imprensa com a suspensão dos 6 trabalhadores. Menos de 24 horas depois, o PCE do Moza Banco riposta ao comunicado do Ministério do Trabalho, pondo em causa as medidas tomadas pelo Moza Banco e, no que me parece uma telenovela, pouco antes de começarmos o nosso programa, recebemos um novo comunicado do Ministério do Trabalho, que vem dar explicações adicionais sobre a situação destes trabalhadores portugueses e anunciando uma multa ao Moza Banco no valor quase de 5 milhões de meticais. Tanto quanto eu sei, o Moza Banco já está a trabalhar no sentido de dar uma resposta ao Ministério do Trabalho, de contestar as medidas do Ministério do Trabalho, e isto para mim revela o seguinte: é que esta situação de discussão entre o Moza Banco e o Ministério do Trabalho poderia acontecer sem a necessidade de comunicados e contra-comunicados. Sem um ping-pong dos comunicados. Por exemplo, o que me parece ridículo. Tanto mais que não me parece que o Moza Banco seja propriamente uma entidade terrorista em Moçambique. Neste momento é um banco de capital esmagadoramente estatal, embora legalmente podemos aqui discutir se o fundo de pensões é do Estado, não é do Estado, mas pronto, gravita na esfera dos acionistas nacionais, do sistema, e ninguém tem dúvida daquilo que eu estou a falar. E por outro lado, isto leva-me a chamar à colação uma primeira ofensiva do Ministério do Trabalho contra o Moza Banco, aqui há uns anos, que culminou com a expulsão de trabalhadores moçambicanos, de trabalhadores portugueses, um dos quais
ocupando um lugar do Conselho de Administração do Mosabanco, situação esta que foi contestada pela direção do Mosabanco e situação também que foi clarificada a favor do Mosabanco, que intentou uma ação junto do Tribunal Administrativo. Claro que, como os setores de negócios em Moçambique gostam sempre de estar de bem com o governo, estas ações do Mosabanco nunca foram tornadas públicas, mas o Ministério do Trabalho não saiu bem na fotografia na primeira ofensiva que fez contra o Mosabanco, e não sei se sairá igualmente bem nesta segunda ofensiva contra o Mosabanco. É caso para perguntar o que estará por detrás desta ofensiva do Ministério do Trabalho contra este banco, que tem sido particularmente martirizado nos últimos 2 anos, e que, em última análise, até em termos de imagem, em termos de recuperação dos seus índices, não é tão simpático estar nas bocas do mundo pelo facto de, alegadamente, estar a violar a legislação laboral em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, tem a ver com a lixeira do Lene, uma tragédia que abalou a capital moçambicana e o país. Esta semana desmoronou parte da lixeira. Na madrugada desta segunda-feira foram 16 pessoas que perderam a vida. Até que ponto, Fernando Lima, esta tragédia colocou a nu a falta de políticas públicas sérias na gestão ou de resíduos sólidos por parte do Estado moçambicano? Bem, como é que olha para esta tragédia? Eu acho que esta tragédia é mais uma evidência de um regime de deixa andar, e a palavra deixa andar deixou de ser utilizada porque tinha uma conotação muito específica que se pretendia colar à administração de Joaquim Chissano. Claramente, o que aconteceu na lixeira é uma situação de deixa andar, porque todos os elementos de perigosidade e de plano de ação para a lixeira estão todos eles desenhados e estão todos eles estabelecidos. Portanto, não vale a pena aqui, inclusivamente, estarmos a fazer grandes elaborações sobre o que é que falhou, o que é que não falhou. É um pouco ir atrás de deitar as lágrimas sobre o leite derramado. Agora, o governo, porque é ao governo e à municipalidade sobre quem recaem as principais responsabilidades neste assunto, pode e deve redimir-se deste desastre. Como? Por um lado, criar uma comissão de inquérito que apure todas as responsabilidades sobre o porquê disto ter acontecido e de não se ter atuado anteriormente sobre a questão da lixeira, sobre a sua extinção, sobre a sua transferência, porque há... Mas numa primeira fase, o presidente do município de Maputo deve ou não assumir consequências políticas em relação a este caso? Claro que deve, mas aqui nós temos um sistema político implantado que os responsáveis políticos nunca assumem essas responsabilidades. Tivemos um ministro da Defesa que claramente era o responsável político pelas explosões do Paiol, que causaram, se não me engano, 100 de mortes de civis fora do Paiol. E ainda me lembro muito bem, quando lhe perguntaram esta questão da sua responsabilidade política e se devia demitir, ele olhou para o repórter como se a pergunta tivesse vindo de outro planeta. Ou seja, na cultura política moçambicana não existe esta coisa
de uma pessoa apresentar a sua demissão em função de um desastre, em função de um problema num ministério, numa empresa. Portanto, está fora da nossa cultura política. Logo, embora eu acho que assim deveria ser, não penso que sequer passe pela cabeça do edil de Maputo que se deve demitir, que as autoridades centrais, do governo central, achem que devem sacrificar o pescoço do edil de Maputo. Aconteceu, há muitos responsáveis, não é com a demissão, com o afastamento de um responsável municipal que se vai resolver o problema. Esta é o mindset, a mentalidade em relação a este caso. Mas eu acho que deveria haver claramente, e em situações anteriores, estes relatórios, mesmo nos casos em que foram feitos, nunca são tornados públicos. Portanto, de facto, na prática, a culpa morre sempre solteira. Logo, e isto é, em termos políticos, em termos sociais, isto causa uma grande desmobilização da população, um grande sentido de fatalidade e de cinismo ao mesmo tempo. Ou seja, nós, os fracos, sofremos sempre, os fortes, que muitas vezes estão na base das desgraças que nos acontecem, nunca são punidos, nunca lhes acontece nada pelos males que nos causam. E isto é extremamente desmobilizador para a população. Quando nós falamos de exclusão, não é só de exclusão de eleições, de participar, não participar, ir à reunião, não ir à reunião. Se eu vou à reunião só para ouvir que estão a distribuir feijão, óleo alimentar, panelas, baldes e garrafas de água, isto são coisas mínimas. É preciso avançarmos noutros patamares de inclusão destas pessoas, porque neste apurar de responsabilidades também é preciso ver toda a situação das pessoas que foram indemnizadas, que voltaram, que não voltaram, é verdade, não é verdade, quantos, quem são, quais são os nomes, foram aonde, receberam quanto dinheiro. Tudo isto é uma grande nebulosa e nem sempre a nossa imprensa persegue agressivamente estas coisas. Depois, e eu acho que isto era um compromisso extremamente importante. Uma situação desta natureza, com o acumular das mortes do Pombe, das mortes de Caprizange, de outras tantas mortes, deveria nos levar a uma política mais intolerante em relação à desgraça. Então, isso mostra uma clara atitude, complacência também com comportamentos de risco, por exemplo. Completamente. Ou seja, nós estamos a assistir, mas não acontece nada. Nós, todos os dias, à hora que o nosso programa está a ir para o ar, habitualmente é a hora que começam a atacar os caminhões de carvão que vêm em direção à cidade de Maputo. Eu até agora não percebi, ou seja, estou a fazer que não percebo, porque que os caminhões de carvão só andam à noite. Porque que os caminhões de carvão habitualmente não têm luzes, nem à frente, nem atrás. É onde o caminhão mora, no carvão. Mas eu nunca vi um caminhão novo a carregar carvão. Eu também não. São as velhas Bedfords que já existiam no tempo colonial, com a suspensão completamente arrebentada. Portanto, são os caminhões que habitualmente andam de lado, porque têm aquelas molas de trás completamente arrebentadas. Presumo que em cada viagem que fazem, o motorista, que é ao mesmo tempo mecânico, bate chapas e faz todas aquelas operações, prepara o caminhão para mais uma operação de floresta, digamos assim, para ir buscar o carvão vegetal aqui nas redondezas. Não tanto nas redondezas, porque os carvoeiros já conseguiram eliminar todas as árvores à volta de Maputo. Se vamos na direção de Boane, até Boane
praticamente não há árvores. Agora, se caminharmos na direção de Marrakech, o famoso projeto FO2 também já desapareceu. O projeto FO2 era exatamente para criar uma base de combustível linhoso para a cidade de Maputo. Estas propriedades foram transformadas em quintas, uma parte estão nestes processos, atribui-se terra ou não aos chamados nativos e outras coisas no género. Mas não me desviando do ponto central, eu acho que o governo, e este governo, já teve atitudes arbitrárias e musculadas muito fortes depois da independência, e não estou a dizer que deveria ser assim, ou seja, sou do governo, logo tenho direito de afastar todas estas pessoas daqui, porque isto é do Estado e, portanto, as pessoas vão às suas vidas. Era assim antigamente. Não tem que ser assim, inclusivamente há leis que regulam a mudança das pessoas, estabelecem normas e, sobretudo, nas questões que são de benefício público. O Estado deveria usar, e os seus agentes deveriam usar uma mão mais dura. Uma mão mais dura. Eu compreendo Chega de sensibilizações. Não, quer dizer, não, porque no fim do dia estas pessoas que estão a protestar, mesmo sabendo que não têm direitos, mesmo sabendo que nem sequer há direitos adquiridos, acham que se derem não sei quantas entrevistas à televisão, se aparecerem em vários noticiários da televisão, passadas por algumas... exemplo, como nas linhas férreas, não se pode construir numa distância de 100 metros. Mas veja-se, nós, por um lado, estamos a falar de que a linha de Ressano Garcia tem que ser competitiva, que a linha do Limpopo tem que ser competitiva. Cada vez que há chuvas, a linha férrea desmorona-se. Desmorona-se aonde? Uma parte é aqui na periferia de Maputo. Porquê que se desmorona na periferia de Maputo? Por causa dos impactos humanos sobre as linhas férreas na periferia. Que é o tal comportamento de risco. Exatamente. Outro dia estávamos a ver aquela reportagem também em Manica, o comboio que vai para o Zimbábue. As pessoas construíram casas naquilo que constitui o espaço de reserva pública. Neste momento não há linha férrea operacional entre Mutarara e o Malawi, que era um ramal da antiga Trans-Zambésia Railways. Eu ouvi que os caminhos de ferro estavam a pensar reabilitar esta linha. Quando isto acontecer, vai ser um problema terrível, porque todo aquele espaço já foi ocupado com casas, com construções. Porquê? Porque o Estado, e neste caso também os próprios caminhos de ferro, não soube assegurar que a sua propriedade não era vandalizada e não era ocupada por pessoas que não tinham o direito de ocupar esta terra. Mas há aqui um ping-pong que também até hoje não foi esclarecido, que é o seguinte: uma pessoa vai para o bairro e encontra pessoas a viverem em locais de risco e que dizem: desculpe, não fui eu que decidi vir viver aqui no meio da água, o secretário do bairro vendeu-me este espaço. Ora, nunca é clarificada esta situação. O secretário do bairro vendeu o terreno para o seu bolso, vendeu o terreno para a secretaria do bairro, vendeu o terreno para o município. Todas estas questões até hoje não foram clarificadas, mas cada vez que há reassentamentos decorrentes de cheias, os secretários do bairro, e é perigoso generalizar, assentam algumas pessoas e outras pessoas não são assentadas, e os moradores desses bairros dizem que o dinheiro do reassentamento foi dividido entre os responsáveis dos bairros. Ora, isto também tem que ser esclarecido, ou seja, enquanto houver este ping-pong a população diz que
que já foi reassentada ou que não foi reassentada ou que não recebeu indemnização. Nunca clarificaremos. Outra coisa que vejo noutros países acontecerem, e aqui também já aconteceu, mas acontece muito pouco. Quando as pessoas são indemnizadas, vem o bulldozer, passa por cima dessas casas, ou de casebres, ou de cabanas, ou e o Estado ocupa aquele... E o Estado ocupa, por exemplo, acho que a zona entre a Sonef e a Portagem, aqui em Maputo, que é uma zona pantanosa, uma zona de risco, uma zona que pode ser afetada pelas chamadas mudanças climáticas, ou seja, se houver, mesmo que seja um pequeno tsunami, aquela será uma das áreas que vai ser atingida, de certeza. Claro que vão dizer que é o tsunami que teve a culpa, mas toda a gente sabe que está ali, que aquilo é uma área de risco, mas... E ainda há outra componente, aliás, componente essa que recentemente foi levantada pelo João Machatine do INGC. A pessoa está num sítio ilegal, tem uma ocupação ilegal, não tem direitos de ocupação daquele espaço, mas vem a água, e vem a energia. Traz a canalização à casa. Vem a energia, traz a canalização à casa. E, aparentemente, quer EDM, quer Águas de Moçambique, ou Águas de Maputo, ou FIPAG, estão-se borrifando para essa pessoa ocupa o espaço ilegal. Mas, depois, as pessoas, e é este ping-pong complicado que existe, as pessoas, quando estão a ser convidadas a sair, as pessoas exibem os contratos da eletricidade e da água para dizer, não, eu aqui estou legal, tanto é que estou tão legal que até tenho contrato da EDM e tenho contrato da água. Mas a questão é, e aliás, parece que é o fenómeno da lixeira. Uma parte daquelas pessoas também tinha água e energia, mas... Que vive exatamente paredes médias com aquele montão de lixo. Toda a gente daquele sítio, os que foram evacuados e os que ainda lá estão, sabem da perigosidade, da perigosidade de viver na lixeira. Mas milhares, dezenas de milhares de moçambicanos na cidade de Maputo vivem dos contentores, vivem das lixeiras, portanto, sabem da perigosidade das doenças, das infecções, mas é o seu ganha-pão, não tem outro projeto de vida que não seja viver a partir do contentor e a partir da lixeira. E isto leva-me a outra questão que também me parece extremamente importante. O lixo hoje é um grande negócio em todo o mundo. Por que será que em Moçambique o lixo ainda não é negócio? Pois uma lixeira que tem 43 anos. Temos o nosso presidente da Bolsa de Valores que percorre o país a tentar tornar popular a Bolsa de Valores. Em países, por exemplo, como os Estados Unidos, quer a questão da reciclagem dos resíduos sólidos, quer a própria questão da remoção do lixo, são negócios terríveis de milhões e milhões de dólares, são tão lucrativos que inclusivamente há máfias criminosas que se desenvolvem à volta da questão do lixo para em cada cidade terem o controle da recolha e da transformação do lixo. Fernando, o presidente Inhosso visitou hoje a lixeira, visitou o centro de acomodação e ainda deslocou-se a Bobol, são 40 km do centro da cidade de Maputo, para visitar os terrenos onde que essas pessoas poderão ser reassentadas. É um presidente que decidiu liderar o processo perante a aparente incúria e incompetência de quem devia dirigir este processo. Mas vai responder a esta pergunta na segunda parte do nosso programa. Vamos a um brevíssimo intervalo. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes, telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, quando íamos ao intervalo, colocava
a questão sobre o Presidente da República, que visitou a Lixeira, o centro de acomodação, e ainda foi a Bobolo. É um presidente que está a procurar liderar um processo e a substituir pessoas que, por uma aparente incúria e incompetência, não resolveram antes estes problemas. Pessoas que deviam ter liderado este processo. Certo. Mas o Presidente já nos habituou a este estilo de comportamento, o que só lhe fica bem. Agora, isto são as oportunidades para a fotografia, para a lágrima no olho, para a compaixão. O mais importante quanto a mim é que ações vão ser dinamizadas pelo envolvimento direto do Presidente. E se isto corresponder a uma ação vigorosa sobre os mercados de rua, sobre os excessos nos transportes públicos que viajam sem quaisquer condições mecânicas, superlotados, sobre as embarcações, sobretudo na área da Zambésia, na área da Beira, em que quase cada 2 meses temos sempre um acidente marítimo, porque as embarcações não respeitam lotações, coletes salva-vidas, tempestades, e, portanto, a vida vale muito pouco. Se houver uma ação vigorosa contra a venda de combustível roubado nas estradas moçambicanas, aí sim... É a tal reflexão política sobre as ações do Estado em que o Estado se demitiu. Exatamente, por exemplo, se calhar a energia dos polícias devia ser canalizada para a repressão a este tipo de situações e não tanto para ver se o livrete está em dia, embora haja situações que são extremamente importantes os polícias fiscalizarem. Por exemplo, é inaceitável aquilo que a senhora do Instituto de Seguros disse recentemente, que só 1/3 dos automobilistas que tinham seguros contra terceiros. Portanto, isto devia ser também uma preocupação, porque melhora a segurança nas estradas e melhora e elimina muitas das conflitualidades que existem em relação aos acidentes automóveis, em relação às indemnizações das pessoas, das empresas. Mas eu acho que por aqui dávamos uma resposta a esta tragédia do ULEN, e isto poderia ser um marco, ou seja, para dizermos foi preciso o ULEN para que se fizessem determinadas coisas. Mesmo assim, teria valido a pena termos ficado chocados e constrangidos com esta tragédia, mas isto significava ao mesmo tempo que tínhamos aprendido alguma coisa com esta tragédia. Mas se amanhã meia dúzia de pessoas, porque a sua casa ficou inundada, acham que devem cortar as vias entre o norte e o sul do país, quer dizer, não vamos a lado nenhum. Atenção, aquilo que eu estou a dizer não é que se desrespeitem os direitos das pessoas. Por exemplo, quer-me parecer que há qualquer coisa que está errado na reconstrução da N6 entre a Beira e Machipanda, em que o empreiteiro não respeitou vias de água, e pessoas que nunca tiveram inundações nas suas casas, de repente passaram a ter inundações porque lhes passa uma estrada no meio do seu bairro. Ora, isto inclusivamente é contraproducente, ou seja, temos a população em pé de guerra contra uma estrada que significa progresso e desenvolvimento, mas o empreiteiro não acautelou questões tão importantes como a circulação de águas pluviais. Portanto,
Aquilo que eu estou a dizer não é uma política de terra queimada, aconteceu a tragédia, vamos dar carta branca para a polícia maltratar pessoas, expulsar, espancar. Não. É preciso respeitar direitos também. É preciso respeitar direitos das pessoas, respeitar a legalidade, mas para se respeitar a legalidade não é toda esta problemática que não podemos ir para a Nova Lixeira, porque na Nova Lixeira, entretanto, estamos com problemas de ocupação da própria lixeira, porque as famílias foram lá ocupar. E passamos mais não sei quantos anos, a lixeira do Lene volta a ser ocupada, a nova lixeira volta a ser ocupada e andamos aqui num círculo vicioso. E aí isto tem consequências políticas, isto também caracteriza uma determinada maneira política de agir, que é o fazer nada ou fazer muito pouco, porque é isto que tem caracterizado as ações de muitas das autoridades, uma grande incapacidade em lidar com a população, mesmo que muitas vezes essas mesmas autoridades estejam almofadadas por milhões e milhões de meticais que muitas vezes esses montantes são drenados para a corrupção e não para os fins que foram alocados, ou seja, para ajudar as populações nas suas realocações. E tanto quanto eu sei, nos últimos anos, e em função também da própria lei, essas indemnizações são indemnizações muito simpáticas. Não me posso esquecer quando o Paulo Fumane, que à altura era o dirigente da Maputo Sul, que dizia que havia uma bicha no seu gabinete de pessoas que queriam também ser... Estavam a pedir para serem estavam a pedir para serem mudadas, que era para serem indemnizadas. Ou seja, as indemnizações são tão convidativas que eu também quero que o meu muro, que o muro da minha casa seja apanhado por uma nova obra, que é para eu ser indemnizado. É que o dinheiro do muro, se calhar, construo mais uma dependência dentro do meu terreno. Fernando Lima, vamos ao nosso segundo tema, o encontro Nilson Dhlakama, é o segundo encontro na Gorongosa, depois de terem fechado este pacote de consenso sobre a descentralização e que já foi depositado na Assembleia da República, os dois líderes encontraram-se para discutir questões militares. Isto claramente, Fernando Lima, é um indicador de que tudo está encaminhado. Não acho que seja que tudo esteja encaminhado. Acho que isto corresponde ao cumprir de uma agenda eminentemente política. Por um lado, terminado o processo ou encaminhado o processo da descentralização, significa vamos dar o passo em frente em relação às questões militares. Logo, em termos de imagem, isso significa o processo está em marcha. Um segundo objetivo extremamente importante é, sabemos que nas questões militares, também aqui a NUSI enfrenta resistências, não tanto da parte de Afonso Dhlakama, mas no seu próprio terreiro. Ora, a ida à Gorongosa, o diálogo com Dhlakama, de algum modo, ajuda-o a ter mais argumentos para, no seu campo, esgrimir esses mesmos argumentos para que o assunto, para que esta questão militar avance. Mas não há essas indicações que o assunto está bem encaminhado. Ou seja, quanto a mim e na minha interpretação, há uma agenda política que está a ser cumprida e NUSI tenta usá-la a seu favor, porque também sabe dos detratores que existem em relação ao próprio processo de paz. Mas também o próprio Afonso Dhlakama não quererá apressar este processo todo para poder fazer política na cidade e ganhar tempo. Claro que quer apressar, porque o relógio está a contar
e está a contar negativamente para o lado da Renamo, para o lado de Afonso Dhlakama, porque Afonso Dhlakama está plenamente convencido que se sai da Gorongosa neste momento, que se sai da Gorongosa à beira das eleições, replicando o movimento surpresa que aconteceu em 2014, vai ser recebido como herói nacional por todo o país e, portanto, capitalizando esse seu estatuto de vítima, de líder auto-isolado, e que esse movimento se reflita depois em votos na urna. Fernando Lima, vamos ao nosso outro tema, tem a ver com questões de corrupção. Moçambique voltou a cair no índice de corrupção da Transparência Internacional. Isto numa altura em que a administração UNUS declarou guerra contra a corrupção. Está na posição 157, caiu 6 posições em 2 anos. Mostra 2 aspectos relevantes. Que o combate à corrupção não se faz com discursos e palavras, ou seja, não se faz apenas de intenções, faz-se com ações. E, portanto, em termos internacionais, em termos de avaliação internacional, Moçambique ainda fez muito pouco nesse combate à corrupção. Um segundo ponto, talvez ainda mais importante, é que um dos aspectos mais conhecidos em relação à corrupção, e existe, quer o governo queira, quer não, existe uma percepção formada em termos internacionais de que a questão dos 2 mil milhões de dólares é um assunto de corrupção. Mesmo que o governo faça tudo para afastar essa percepção, mesmo que o governo diga que a Procuradoria isto terá concorrido para esta posição de Moçambique. Claramente, porque existe essa percepção. Existe a percepção que o caso dos 2 bilhões é um assunto de corrupção, existe a percepção de que estes atos de corrupção foram praticados por agentes do governo ao mais alto nível. Logo, Moçambique claramente está a ser penalizado por estas percepções. Por isso é que depois os nossos dirigentes governamentais vêm dizer que já estamos a ser condenados antes de haver julgamento, antes de haver investigação, mas as percepções muitas agora vezes... o ministro Maliano vai em março para Londres para voltar a tentar por exemplo, explicar. Porquê que o ministro vai a Londres? Exatamente para tentar demonstrar que não há só inamobilidade da parte de Moçambique, que depois daquilo que foi a posição de Moçambique em outubro, se não me engano, de 2016, exatamente em Londres, que Moçambique acha que agora há condições para negociar. E eu penso que é genuína esta preocupação. Porquê? Porque também a própria negociação faz parte daquilo que as agências de notação financeira têm aconselhado Moçambique a fazer. A questão da negociação da dívida tem sido uma das notas de aconselhamento do Fundo Monetário Internacional, que alinha esta negociação com outro parâmetro extremamente importante, que é trazer a dívida para níveis sustentáveis, porque só a dívida colocada a níveis sustentáveis permite, entre outras coisas, que também o programa do FMI seja retomado. E também tivemos casos que podem ter concorrido para esta posição de Moçambique, o caso Embraer e também o caso do aeroporto de Nacala. É tudo uma série de questões que continuam não resolvidas e que, aos olhos da comunidade internacional e eu diria dos moçambicanos em geral, parece que já passou demasiado tempo para que não haja resolução
não haja resolução desses casos. Todos os juristas, todas as semanas, quando lhes é perguntado se há indícios suficientes para a Procuradoria constituir arguidos no processo, as opiniões são quase unânimes. Porquê que a Procuradoria não o faz? Porquê que a Procuradoria fez todos aqueles golpes de teatro em relação ao caso Embraer? Se eu sou cético, sou levado a concluir que existe muito pouca vontade da Procuradoria de avançar com o caso das dívidas e de avançar com o caso Odebrecht e com a questão da Embraer e também com a questão do próprio projeto da barragem de Moamba Major. E essa inércia pode concorrer também para afundar Moçambique na tabela? Não, é que às vezes estes que lidam com estas questões Moçambique, quando eu digo Moçambique, as autoridades moçambicanas tentam ler a conjuntura internacional através dos seus próprios óculos. Ora, eles esquecem que também, ao nível da comunidade internacional, há pessoas que têm os seus próprios óculos e que sabem ler e ver o que se está a passar e têm leituras diversas. Para isso mesmo é que existem estes observatórios internacionais, estas organizações internacionais que são extremamente poderosas e que emitem pareceres que depois, quando são pareceres negativos, são pareceres muito gravosos para o clima de negócios, para o investimento, para as ações deliberativas de governos que têm cooperação com Moçambique. Porque existe uma questão que se chama opinião pública, que nesses países é extremamente poderosa e influencia as atitudes dos governos. Mas é preciso ter em conta que mudou muito a percepção internacional em relação à cooperação e à ajuda internacional. Não só porque há muitos governos que hoje foram tomadas por partidos políticos e coligações muito mais conservadoras e que olham com muita desconfiança em relação às questões de ajuda ao desenvolvimento e, portanto, todas estas questões de governação ou de governança, como outros dizem, são extremamente sensíveis para estes governos não quererem desembolsar fundos para países como Moçambique. Ou seja, nós temos, por um lado, os dramas que são os dramas dos migrantes africanos que querem ir para o Eldorado da Europa, e depois temos a Europa que é extremamente relutante por estes motivos e por outros motivos a desembolsar fundos para, neste caso, para a África, exatamente, que fixam mão de obra, que criam emprego e que criam desenvolvimento. Ou seja, enquanto nós jogarmos este jogo de gato e rato com acusações de parte a parte, nós não vamos a lado nenhum, e neste caso o governo de Moçambique continua a ter muitas questões por explicar. A nível da SADC, estamos na 10ª posição, num grupo de 14 países. Estamos acima de Madagascar, Zimbábue, Congo e Angola. Países problemáticos. Pois, não só são problemáticos, como pelas mudanças que estão a acontecer no Zimbábue e em Angola, nós corremos o risco, e isto aconteceu em relação a outros índices de desenvolvimento, aconteceu sermos ultrapassados pela Suazilândia, pelo Malawi, pela Zâmbia e pela Tanzânia. Nós corremos o risco de sermos ainda relegados para uma posição mais de cauda se o Zimbábue e Angola atingirem novos patamares de boa governação e de transparência das ações governativas. E estas mudanças que aconteceram recentemente nesses dois países dão exatamente este tipo de indicações e, por outro lado, também criam, digamos, um clima psicológico tendente a olhar com outros olhos
os governos de Angola e do Zimbábue. CPLP, estamos na sexta, num grupo de 8 países. Aqui, pelo menos, ganhamos a Guiné-Bissau. Pelo menos damos algum contentamento ao MC Roger, que já não pode mandar os seus detratores para a Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau ainda é pior que Moçambique, mas isto serve-nos de pouco contentamento, ou seja, estamos acima de um país que é considerado uma não entidade de Estado falhado. Um Estado falhado, está muito perto da situação de Estado pária, como é a situação, por exemplo, da Somália. Portanto, é de pouco conforto para nós estarmos colados à Guiné-Bissau. Nós devíamos estar colados, era a Cabo Verde, que neste aspecto continua sempre a ser o país com as melhores classificações internacionais. Vamos fechar com a Anadarko, depois do Conselho de Ministros ter aprovado o plano de desenvolvimento do projeto de gás da Anadarko na bacia de Rovuma. A companhia norte-americana anunciou a venda de 1,2 milhões de toneladas anuais durante 15 anos para a elétrica francesa. É um passo importante, Fernando Lima, da Anadarko, rumo à decisão final de investimento. É muito importante, porque cria este momento que, digamos, os contratos de compra e venda estão a avançar, e são esses contratos que depois vão acionar as garantias para o financiamento do projeto. Um segundo aspecto interessante é que, tradicionalmente, as petrolíferas e os produtores de gás têm estado muito virados para o Oriente, portanto, para consumidores como a Índia, a Malásia, a Indonésia, a Tailândia, o Japão. E esta é uma venda feita a um país europeu que já tem todos os acordos, não só com os países da esfera da antiga União Soviética, como com a própria Argélia, que abastece de gás uma parte substancial da Europa. E a Anadarko tem que assegurar pelo menos a venda de 8 milhões para poder começar o desenvolvimento do seu projeto. De qualquer forma, são boas notícias e são passos na direção certa. Se mais operações desta natureza acontecerem até ao fim do ano, isto significa que a decisão final de investimento, que é um passo-chave no lançar do projeto, poderá ser alcançada antes do fim do ano. Obrigado, Fernando Lima. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Nos vemos de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.